Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula, uma aula super especial, reta final para o exame de ordem. A prova da tua aprovação está chegando e o que é que nós vamos fazer? Vamos potencializar a sua preparação, vamos te preparar aqui tecnicamente, emocionalmente. Eu vou trazer para você algumas informações que serão essenciais para você garantir aí a sua aprovação. E aí eu já quero te convidar a pegar papel e caneta para seguir um roteiro que eu vou deixar aqui para você, que com certeza vai te ajudar no momento da tua prova, ok? Prazer, meu nome é Adriana Freire, eu sou mentora de OAB, trabalho com exame de ordem há mais de uma década e com muita alegria estou aqui para ministrar essa aula para vocês, que é daqui da Legale. Estou muito honrada de poder conversar um pouco com vocês, falar sobre a minha experiência, falar sobre o exame de ordem. Eu acompanho todas as provas, todos os anos, e garanto para você que existe ainda muita informação que você precisa saber, se apoderar. Você precisa principalmente começar a ganhar confiança, ganhar segurança para minimizar aí a ansiedade, tá bom? Então eu vou estar com você nesse momento e sem mais delongas, vamos falar sobre esse exame que vai aí capacitar você para ser o próximo advogado da sua família. Já está mentalizando isso? Já está se vendo, né? Muito em breve alguém vai estar te chamando de doutor e vai ser uma alegria muito grande para você como para a sua família. Passar no exame de ordem é um fechamento de um ciclo, tem um significado muito grande. Novas oportunidades serão abertas para você. Você terá oportunidade aí de ganhar dinheiro, mas acima de tudo isso, você merece a sua aprovação. Pelo simples fato de passar 5 anos numa faculdade, se preparando com dedicação, você não merece viver ciclos de reprovação. E é por isso que a gente está aqui para te orientar da melhor forma possível para que você possa passar por essa prova, por essa etapa, principalmente agora aqui na reta final, de uma forma muito tranquila. Posso garantir a você que já conversei com muitos e muitos alunos. E geralmente o aluno que vem de uma reprovação, quando eu tenho a oportunidade de conversar com ele, ele vem carente de algumas informações que são básicas, mas que acaba deixando a gente mais próximo da preparação, da aprovação. E aí é isso que eu quero conversar com você, ok? Vamos juntos nessa jornada? Olha só, a gente não tem como falar de exame de ordem sem entender o processo, sem entender a prova, sem entender que esta prova, esta etapa de prova que você vai passar, ela precisa ser compreendida com algo que vai além de você. Como assim, Ada? Olha só, eu sei que você sabe que o número de aprovados hoje é um número pequeno. A gente tem aí ainda uma reprovação que é predominante. Isso acaba assustando, isso acaba trazendo para você medo de fazer o exame, às vezes bate insegurança. Afinal de contas, somos cobrados, não é verdade, pelos amigos, pela família, nós mesmos, quando estamos diante desse desafio, nos questionamos: será mesmo que eu sou capaz? Tanta gente reprova, não é? Por que eu não reprovaria também? Será que eu vou conseguir ser aprovado? E olha só, quem está de fora, quem não vive o exame de ordem muito de perto, acaba muitas vezes trazendo, carregando essa culpa. Essa culpa gera uma ansiedade. E antes de mais nada, eu quero te dizer que a preparação para o exame de ordem, ela requer um processo, inclusive um processo de conhecimento. O que eu estou querendo falar para você é: fica calmo, você é capaz de passar nesta prova, mas não se cobra de forma antecipada, porque a aprovação, ela não depende só de você. Tenha isso em mente. Por quê, gente?
Eu tenho muita experiência com alunos que estudam e vão para a prova esgotados, preocupados, muito ansiosos, porque acham simplesmente que a prova depende só deles e não depende. Vou explicar para você o motivo. Olha só, dentro do processo que é ser aprovado o exame de ordem, a gente precisa cumprir regras e o edital prevê que qualquer conteúdo que seja cobrado nos 5 anos da faculdade possam ser cobrados na nossa prova. A gente tem também uma autorização da própria OAB, inclusive, para cobrar temas em disciplinas diversas, né? Nós encontramos na nossa prova questões multidisciplinares. A OAB, junto com a FGV, traz um caso concreto em si, muitas vezes falando sobre um contrato, que você não sabe se ele é um contrato, e aí você não sabe se você vai responder na esfera civil, na esfera empresarial, se vai pegar direito administrativo, porque o texto acaba envolvendo e o texto dá margem muitas vezes para mais de uma disciplina. Tudo isso acontece no exame. Uma outra coisa que acontece é que quando nós nos preparamos para o exame de ordem, é claro que nós não temos muito tempo. Geralmente a preparação de um exame para o outro, ela é uma preparação curta e além de ser curta, muitas vezes você não tem como se preparar o dia inteiro, você não tem como estudar 10, 12 horas por dia, porque você muitas vezes tem filho, tem família, trabalha, tem marido ou tem esposa. Então, assim, nós temos vidas sistêmicas, precisamos dar conta de todas as nossas atividades e precisamos também passar na prova. E aí, o que é que acontece? Quando a gente diz assim, a prova não depende só de você, nós estamos falando aqui diretamente do critério sorte. Como assim, Adri? Eu estudei tanto, me preparei tanto e você veio me dizer que eu preciso de sorte? Sim, você precisa de sorte. Mas, Adri, eu estudei. Calma. Não é a sorte que você está pensando, que é aquela sorte que vai cair lá questões que você vai saber resolver sem ter nenhuma base, sem ter estudado. Não é isso. Quando a gente fala em sorte, é porque quando a gente olha para os conteúdos que podem ser cobrados no exame, a gente vê infinitos conteúdos. E por ser infinitos conteúdos, eu não consigo estudar tudo. Então eu preciso focar, né? Ou melhor, eu preciso ter sorte para que venha na minha prova aqueles conteúdos que foram dados na revisão, aqueles conteúdos que foram ministrados agora há pouco na faculdade, aqueles conteúdos que eu já estou aqui com a cabeça, ainda estou com a cabeça fresca, aqueles conteúdos que eu consigo construir o raciocínio lógico jurídico e facilmente responder a questão eliminando. Então, a gente precisa ter essa consciência só para minimizar a pressão emocional. E, gente, eu estou falando só, mas a pressão emocional, quando a gente compara com sucesso, ela tem um peso maior do que a questão cognitiva, o conteúdo que você estudou. Existe um livro do autor Daniel Goleman que se chama Inteligência Emocional e ele fala para gente que para você ter sucesso, principalmente numa prova com questões cognitivas, a representação desse sucesso ela é representada da seguinte forma: 80% é o teu emocional e 20% é o teu técnico, é o teu conhecimento, é o que você estudou. Adri, eu vou responder 80 questões, que confessa, né? É óbvio que vai ser as questões que eu estudei. Não, gente, não é. E deixa eu explicar uma coisa aqui. O que é que acontece? Quando eu vou estudando os conteúdos, eu estudo e eu guardo aqui na minha mente. Infelizmente, a gente não consegue guardar tudo, né? A gente vai guardando a longo prazo e quanto mais a gente revisa, mais a gente guarda. A questão é que durante uma prova, quando eu tenho um excesso de ansiedade, quando eu não tenho o controle da gestão das minhas emoções, quando eu fico muito ansioso, muito angustiado e quando eu fico muito preocupado, o meu psicológico, ele não consegue alcançar aquilo que eu sei. Não é porque você não sabe dos conteúdos,
não é porque você não lembra dos conteúdos, porque não revisou, não, não é isso. É que a gestão, na verdade, a falta da gestão das emoções, ela causa uma coisa chamada branco. E quando ela causa o branco, eu não consigo alcançar aquilo que está ali na minha frente, mesmo sabendo. Muito provavelmente, em simulados ou até aqui na prova da faculdade, você deve ter se reparado com alguma questão em prova, que às vezes você olha o enunciado e acha complexa, acha difícil, acha que não compreende, acha até que aquele assunto não foi dado. Eu estou no momento agora, claro, né? Óbvio que a gente não faz na prova, não tem a mesma atenção que a gente teria na prova da OAB. Mas a gente tem atenção sim também na prova da faculdade, porque todo mundo quer garantir aí a sua média. Então, se eu tiver nervoso porque eu não estudei, muitas vezes eu leio a questão, eu tinha estudado antes, mas a minha insegurança por não ter revisado, a minha insegurança por não ter estudado na semana da prova, ela é tão grande que na hora eu leio a questão e não entendo nada. Passou o momento da prova, quando o professor está em sala, que você está descontraído, que o professor vai fazer o comentário com relação à resposta daquela questão. Você se pergunta, por que eu errei essa questão? Essa resposta faz todo sentido. Por que eu não lembrei daquilo? Por que eu não sabia aquilo naquele momento? E aí a gente tem algumas teorias, inclusive tem um livro muito bom, está até aqui próximo, depois, se vocês tiverem interesse para saber mais sobre como o cérebro funciona. Esse livro é super legal. Treine seu cérebro para provas, que é um livro do Augusto Cury. E ele fala muito isso, gente, sobre a gestão das nossas emoções, sobre como a memória da gente funciona. Então, entenda que por mais que você estude, por mais que você se dedique, o seu emocional ele será um fator fundamental neste momento de prova, ok? Então, eu cuido do meu emocional, eu entendo como esta prova funciona, agora eu consigo equilibrar mais a gestão das minhas emoções, eu vou trabalhar para minimizar a minha ansiedade. Nessa reta final, vou aproveitar para fazer a revisão e a consciência precisa ser: eu estou pronto, eu serei aprovado, darei o melhor de mim. E se não for possível, que eu garanta os 50% na prova. Caso eu não passe nesta prova, com certeza estarei pronto na próxima prova. Porque tudo isso é fluxo, gente, é movimento. Só não passa na prova da OAB quem desiste. Reprovar faz parte. São muitas informações, são muitos conteúdos, é muita pressão. Calma. Não significa, se você fizer uma vez e reprovar, não significa que você vai reprovar novamente. E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai aplicar algumas técnicas e vai começar a se planejar considerando outros aspectos, inclusive os aspectos não jurídicos, na preparação para o exame de ordem. E aí eu te convido para pegar aí uma caneta e um lápis para você anotar e não esquecer do que eu vou te dizer aqui. Olha o que eu te falei. Controla a gestão das tuas emoções. Essa prova não é só sobre você. E o processo vai te deixar ansioso, mas você é capaz. Você só precisa acertar 50% desta prova. Eu posso garantir a você que ainda vai ficar mais fácil quando a gente começar a fazer conta e entender como funciona a matemática da UAB. Olha só, fiz isso, né? Trabalhei a minha gestão das emoções, depois a gente vai falar um pouco sobre a motivação, mas agora eu quero notadamente que você preste atenção na prova. Principalmente agora que a gente está na reta final e quando a gente não consegue fazer uma revisão de todo o conteúdo, a gente precisa focar em alguns conteúdos que são mais estratégicos para que a gente possa aí garantir a nossa aprovação. Olha só, deixa eu te contar uma coisa. A prova da OAB, ela é dividida em 3 grandes grupos. O grupo A, onde predominantemente nós encontramos as disciplinas com a maior pontuação. O grupo B, que tem aí uma pontuação mediana, não está lá nem com poucas questões, nem também faz parte das questões maiores. E nós temos também as disciplinas do grupo que a gente chama grupo C, que são as disciplinas que têm uma menor quantidade de questão.
Então, aí a gente tem, no grupo A, nós temos ética, constitucional, direito civil, processo civil, penal, processo penal, beleza? A administrativo migrou para o grupo B, que tem lá também tributário, empresarial, trabalho e processo do trabalho. E lá no grupo C, com as disciplinas de 2 questões, estão ECA, consumidor, filosofia, humanos, internacional, e nós ganhamos aí mais 3 disciplinas, que são as disciplinas de previdenciário, financeiro e eleitoral. Essas disciplinas, elas vão totalizar aí para vocês 2 questões. Geralmente, vocês fazem o seguinte: vou estudar só as disciplinas do grupo A, que são as disciplinas maiores. E vocês não estão errados. Porém, quando a gente chega numa reta final, a gente precisa fazer conta. E se a gente fizer conta, a gente vai começar a perceber que existe uma forma de a gente ficar mais próximo da aprovação. O que é que acontece? Todo mundo sabe que estudar ética é essencial. Todo mundo sabe que ética é a disciplina com a maior pontuação. Logo, a gente precisa se dedicar. Eu só não sei se você já fez um cálculo e essas questões de ética, elas totalizam na tua prova 20% do que você precisa para passar. A gente fala o tempo inteiro de uma prova de 80 questões, mas não esqueça, o que a gente quer é chegar nos 40 pontos. Quando eu olho para as outras disciplinas, principalmente para estudar em reta final, eu acabo não encontrando muitas disciplinas com um alto rendimento. Adri, o que é o alto rendimento que você fala? O alto rendimento, gente, é quando eu estudo e tenho a garantia de que aquilo que eu estudei vai vir na prova. Então, constitucional é um conteúdo muito extenso, penal é um conteúdo muito extenso, processo penal é um conteúdo muito extenso. Por mais que você se dedique na última semana, você não vai alcançar 100% desse conteúdo. Logo, na sua prova, você não vai ter estudado tudo. Porém, existem 2 disciplinas que estão lá no grupo C, que não tem muito conteúdo, que tem uma linguagem super acessível, que uma delas, inclusive, faz parte da tua rotina, do teu cotidiano, e que se você parar algumas horinhas do seu dia para estudar, a soma dessas disciplinas com a questão de ética totalizam aí 30% do que você precisa para passar. Presta atenção. Eu estou dizendo para você que você garantir os 2 pontos de ECA e principalmente de consumidor, que muito provavelmente você vai ter uma facilidade maior, você vai adicionar aos 20% que você tinha, mais 10%, que são 2 questões de ECA com 2 questões do CDC. Gente, essas 3 disciplinas, elas são as disciplinas mais rentáveis. Por quê, Adri? Porque como elas são pequenas, elas são as únicas disciplinas que a gente consegue, com curto prazo, esgotar 100% do conteúdo. Isso significa dizer que se a questão vier difícil, vier fácil, vier mediana, você terá condições de responder porque você passou por todo o conteúdo. Todas as demais disciplinas, por mais que você se dedique, por mais que você estude, muito provavelmente você não vai conseguir passar por todo o conteúdo e se passar, vai ser difícil lembrar porque tem muita coisa. Então, a dica de ouro é: entenda que você precisa lá na prova buscar 28 pontos. Por quê, Adri? Porque a soma de ECA, ética e consumidor, dá 12 pontos, com 28 eu chego aí na minha pontuação de 40. E aí, o que é que eu quero que você faça? Treine questões. Verifique quantas questões você está acertando. Se não estudou essa disciplina, corra para estudar. E garanta isso. Vá para a prova certo de que fará uma boa prova nestas 3 disciplinas, porque isso vai te dar uma tranquilidade. Você vai ter todo o resto da prova para ir buscar 28 questões. E aí sempre, nunca esqueçam, óbvio, né? Priorize as disciplinas que você tem uma maior afinidade, uma maior assertividade. A prova da OAB é uma prova cansativa, são 80 questões, os enunciados são longos e eu não sei se você sabe, a prova ela tem níveis de dificuldades diferentes.
Então, no exame da OAB, você vai encontrar a questão que você vai achar fácil, vai conseguir ali indicar a resposta sem grandes problemas. Depois, você vai ter uma dúvida, geralmente você fica entre um enunciado e outro. E algumas vezes você vai olhar para algumas questões na prova que você vai pensar assim: meu Deus, onde eu estava quando o professor ministrou isso? Porque eu não lembro, não reconheço esse conteúdo, não sei o que vou fazer, enfim. Existirão questões assim na sua prova e tá tudo bem. Você lembra que você só precisa acertar 50% do conteúdo? Então tá tudo certo. Nada de desespero, vamos para cima. Então eu me preparei, fiz toda a parte, né? Observei a minha pontuação, eu já sei que a OAB ela tem níveis de dificuldades diferentes. Adri, isso impacta em quê na hora que eu estou respondendo a prova? Gente, a prova, como ela é cansativa, o ideal é que você primeiro faça na prova aquilo que você já faz durante os treinos. Se você não tem hábito de treinar, ainda vai começar, tenta buscar na tua prova responder primeiro aquilo que você sabe. Aquelas disciplinas que você tem uma maior assertividade, aquelas disciplinas que você gosta mais, aquela disciplina que lá na faculdade você responde com a maior tranquilidade. Isso é super importante para você, porque quando eu priorizo, eu ainda não estou cansado, porque eu estou no momento inicial da prova. Então, deixa para responder no final aquelas disciplinas que você não estudou, aquelas disciplinas que você teve uma dificuldade maior durante toda a preparação, aquelas disciplinas que vão ali, que você simplesmente não gosta, que vai ser estresse para você. Nós teremos muitas questões para responder, então é óbvio que se você responder aquilo que traz leveza para você, vai inclusive te motivar mais, porque você ainda vai estar descansado numa matéria que você domina, você vai conseguir aí dar um passo à frente das outras pessoas que ficam se desgastando, tentando lembrar daqueles conteúdos que elas não sabem, tá? Então, não gasta inicialmente tua energia, vai respondendo, cria tua estratégia, avança. Viu essa questão que não sabe de nada? Pula, vai para a próxima e deixa essas para o final. Assim você garante também que você não vai perder tanto tempo, né? A gente tem um problema de tempo sério, principalmente para as pessoas que não têm hábito de treinar. Então, ainda existe a possibilidade, ainda existe o tempo. Aproveita esse tempo para treinar o simulado. Quando a gente treina simulado, a gente consegue ter uma noção do tempo que a gente leva para responder. E esse tempo, gente, é super importante para vocês. Porque esse tempo, se você não controlá-lo durante a prova, vai acontecer o que já aconteceu com alguns alunos meus, que precisaram simplesmente marcar X sem ler no cartão resposta porque o tempo estava acabando. Então, quanto mais eu treino, mais ritmo de leitura eu ganho e aí mais gestão do tempo também eu consigo fazer. Beleza? Legal isso, né? Então, olha o que eu estou te dizendo. Estou te dando a mina de ouro, que é a matemática da OAB, para você fazer o cálculo e garantir aí os 12% que você, os 12% não, os 12 pontos que você precisa para a prova, garantindo aí 30% que você precisa para a prova. Depois, olha o que eu estou te dizendo. Existem níveis de dificuldade. Então, prioriza aí as questões que você mais sabe. Por quê? Porque eu sei que na prova existe uma dificuldade de peso nas questões. Vou priorizar isso. Terceiro ponto. Quando eu priorizo, quando eu treino, eu tenho um controle da gestão do meu tempo. Isso faz com que eu não deixe para chutar a questão sem ler por questões de tempo. Eu vou conseguir fazer todo o percurso da minha prova. Gente, eu estou olhando a hora aqui, estou vomitando conteúdo para vocês, para que a gente aproveite o máximo essa aula. E aí, talvez você sinta alguma dificuldade. Olha só, quando a aula é ao vivo, eu vou sentindo vocês já vão perguntando, eu vou respondendo. Como essa aula está gravada e eu não estou vendo você, eu não estou percebendo se você está entendendo ou não.
eu quero deixar aqui com você o meu Insta. Meu Insta é Adriana Freire OAB. Me procura nas redes sociais, caso você não entenda, caso você sinta dúvida. Me procure também para pegar dicas de OAB. Todos os dias eu posto, gente, falando sobre o perfil da banca, sobre a prova, sobre os conteúdos, sobre neurociência. Eu vou trazer o máximo de informações que eu conseguir aqui dentro do tempo que eu tenho. Vou correr, porque eu já estou falando aqui quase há 30 minutos, então meu tempo vai acabar rápido. Mas aí, qualquer dúvida, quero você lá comigo e, por favor, quando eu chegar lá no meu Insta, que você passar a me seguir, me mande mensagem e me diga, Adri, olha, assisti sua aula lá na Legale, e aí eu fiquei com dúvida, eu não fiquei, gostei, eu não gostei. Para mim, isso é super importante, principalmente porque eu tenho a oportunidade de te ajudar, caso você tenha alguma dúvida. Combinado? Adriana Freire OAB, vai ser bem fácil. Só decorar meu nome, Adriana Freire OAB, que você vai me encontrar lá no Insta. Beleza? Olha só, seguimos esse roteiro, sabemos do nível de dificuldade das questões, sabemos que precisamos cuidar da gestão do nosso tempo. Ai, que alegria! Sabemos que precisamos tirar o peso que existe nas nossas costas com relação à nossa capacidade, às nossas crenças, às nossas dúvidas com relação. Ai, será que eu vou ser aprovado? Será que eu não vou ser aprovado? Não estamos tranquilos, porque essa é uma prova que não depende só da gente. Tá tudo certo, inclusive porque se eu estiver com esse pensamento, eu tenho um maior controle da gestão das minhas emoções, eu consigo fazer uma entrega melhor e aí é que eu encontro mesmo o caminho da aprovação. Combinado? Bora lá. E aí, gente, quando a gente fala sobre isso, por que a gente gosta de falar, de evidenciar? Porque eu quero que você assuma a sua autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? É você saber exatamente qual é o teu papel. É você ter uma consciência até onde você pode ir, até onde, o que faz realmente, o que depende de você, o que não depende de você, para evitar sofrimento tolo, gente, para evitar aquelas historinhas, sabe, que a mente conta pra gente? Ora ela diz que você vai conseguir, ora ela diz que você não vai conseguir, e você fica acreditando nessas histórias porque muitas vezes você não consegue se ver nesse papel do futuro advogado, do aluno que será aprovado. Às vezes é um pensamento tão distante. Você acha que vai reprovar, você acha que não vai ser capaz. Isso tudo é coisa que está na tua mente. Então, assuma o seu papel. Se você treinou, vai ser excelente. Se você não treinou, ainda assim, você tem capacidade de ser aprovado. Você esteve na faculdade durante 5 anos, estudou muita coisa, vai conseguir lembrar de muita coisa, principalmente porque a primeira fase você não vai escrever, não é subjetiva, a resposta vai estar na sua prova. O que a gente precisa é só que você marque aí a alternativa correta, tá bom? E aí você vai simplesmente fazer a leitura e fazer a sua escolha. Uma outra coisa que pressiona muito o aluno é que quando ele está estudando, ele fica naquela expectativa de saber de forma imediata a resposta. Tem a pergunta, eu já queria responder. Não, gente, não é assim. Não precisa ser assim. E se fosse, não teria condições, porque a gente não ia ter como saber de forma objetiva, responder de forma subjetiva, sem consulta, conteúdos que a gente estudou por tanto tempo, tá? Então, traz essa consciência para você. Uma outra coisa que é muito importante é que você, que por acaso está fazendo essa prova pela primeira vez, você precisa fazer a leitura do seu edital. Você precisa, gente, nós só ganhamos jogos quando a gente entende as regras desses jogos. Então, existem algumas proibições, existem algumas coisas que você não pode levar, existem algumas coisas que você pode levar, mas que tem restrição, como o lanche que você vai levar. Não espere para que as pessoas te falem. Assuma essa responsabilidade, leia seu edital, esteja no local da prova e o tempo inteiro mentalize o seguinte: a OAB é só uma prova, dê a importância para ela que ela merece. Se você ficar pensando, eu tenho que passar, é a minha última oportunidade, não vou aguentar, não, isso não vai fazer bem para você.
o tempo inteiro você pensar que é uma prova que vai acontecer a cada 3 meses, que você vai dar o seu melhor, que se a reprovação vier, na próxima prova, com certeza você vai estar melhor preparado, você já tem a primeira experiência e agora você já sabe o que é que tem que fazer. Feito isso, estamos muito próximos da prova, eu preciso começar a me programar para me planejar. Nos próximos dias será liberado o local de prova para vocês, e aí é muito importante que vocês já consultem o local de prova, já consiga ver tempo de deslocamento, quem vai levar você, se no domingo tem transporte. Gente, eu atendi uma aluna que ela morava em Portugal e ela veio fazer a prova do exame de ordem, ela fez uma mentoria comigo, eu preparei essa aluna, a gente estudou por um ano, como ela ia ter um custo, né, de passagem, de hospedagem, ia ter que trazer a filha que era pequena, então ela só queria vir quando ela realmente estivesse pontuando acima de 50 pontos. Nós fizemos a mentoria individualizada, eu acompanhei essa aluna durante todo esse trajeto e ela performava assim, era 50, 60 pontos que ela tirava em prova, se sentiu preparada, veio para o Brasil. Quando ela veio para o Brasil, ela não conseguiu se hospedar em Brasília, que era o local que ela ia ficar, não tinha hotel, estava tendo concurso, aconteceu alguma coisa que eu não lembro agora, e ela ficou numa cidade vizinha, não lembro qual estado agora, mas já era um outro estado, né, uma cidade que fazia divisa, mas que era outro estado que ela não conhecia. E aí ela ficou hospedada nesse lugar. E ela viu o local de prova, calculou o tempo. Só que o que foi que aconteceu? Gente, por incrível que pareça, na cidade que ela estava, não existia Uber e os taxistas não trabalhavam no domingo, à exceção daqueles que já eram contratados previamente. Tipo, coisa surreal. Aqui eu estou em Recife. Aqui no domingo o transporte, a gente não tem problema para se deslocar. Mas existe ainda no Brasil algumas cidades que têm um processo, um procedimento totalmente diferente. Infelizmente, essa aluna se programou 2 horas antes para sair de casa, para chegar no local de prova 1 hora antes. Faltava meia hora para a prova e ela não conseguiu ninguém para levar ela para o local de prova. Quando ela ligava para as pessoas, alguém estava bêbado, alguém não trabalhava, alguém estava de folga, os telefones não funcionavam. E quando ela chegou, ela depois conseguiu a carona com alguém que viu o desespero, chamou um vizinho, ela ofereceu um dinheiro. Mas quando ela chegou no local de prova, o portão estava fechado, tinha fechado há 5 minutos. Então, às vezes a gente fica surpreso com algumas coisas que acontecem, né? Tudo bem que ela veio de fora, mas outras situações. Eu já fiz muita porta de prova na minha vida, já fiquei muito. Vocês vão fazer a prova, vocês vão ver que vários cursos estão lá, os professores, para abraçar os alunos. E aí, eu neste momento, né, como já também fiz muito isso, é muita gente que chega na prova, esquece documento, chega na prova atrasado, chega na prova não levou a caneta adequada, e aí fica chorando porque não leu informação no edital, porque não contou com imprevistos. Então, a gente, quando vai se preparar para uma prova que exige muito da gente, principalmente do nosso psicológico, a gente precisa pensar em tudo, a gente precisa se planejar de forma antecipada, a gente não pode considerar isso uma besteira, porque essas coisas, elas prejudicam muito. Da mesma forma que você vai se prejudicar se você, durante a prova, não se preocupar com 3 coisas fundamentais. Hidratação. Enquanto você estiver estudando, água o tempo inteiro, água o tempo inteiro. A água vai oxigenar o seu cérebro. 7 horas de descanso. É fundamental que você tenha uma boa noite de sono. Para você ter uma ideia, uma boa noite de sono, principalmente a noite anterior, quando você dorme no mínimo 7 horas, você acaba fazendo o reparo dos circuitos cerebrais. Isso faz com que você esteja super conectado no dia seguinte. Às vezes você dorme 5 horas, você acha que já está disposto e está realmente. Muitas pessoas funcionam assim. Eu também funciono assim, mas existe comprovação científica que quando a gente vai trabalhar com desafios intelectuais, quando a gente vai também trabalhar com desafios físicos, quando a gente vai correr, né, uma maratona, fazer alguma atividade
quando a gente não dorme, né, como é que eu posso dizer? O dormir pouco, ele vai reduzir a capacidade que você tem de manter a atenção na tarefa, ele vai afetar o desempenho dos teus estudos. E aí, todas as vezes que a gente tiver falando de atividades cognitivas, a gente precisa dormir um pouco mais para que esses circuitos cerebrais eles sejam conectados e a gente consiga realmente estar descansado para a prova. Da outra forma, eu preciso me alimentar de forma correta. Eu vou à prova após o horário do almoço, o portão abre logo cedo, mas quando eu como um sanduíche, quando eu como uma coxinha, quando eu tomo um refrigerante, eu faço uma alimentação de carboidrato vazio, na hora da prova, eu falho na hora de concentrar. Na hora da prova, quando a gente tem fome, já ouviu aquela história que diz assim: mau humor para mim é fome, gente, fome causa dor na barriga, a barriga vai roncar, mas antes disso acontecer, você vai estar mal-humorada, você está impaciente, começa a ter sinais de irritabilidade e isso prejudica o seu foco. Então, todas as vezes que você pensar numa prova, imagine que você também vai fazer uma preparação física, né? Imagina aí os jogadores da Copa do Mundo aqui no Brasil, eles se concentraram, ficaram lá na granja, né, ficaram unidos, dormiam cedo, se alimentavam bem, treinavam, assistiam vídeos motivacionais, analisavam o adversário, que é o que vocês precisam fazer. Olha para as provas anteriores, se alimenta bem, dorme bem, busca companhia. Você com certeza tem amigos aqui na faculdade, pessoas que também vão se submeter a essa prova. A prova da OAB, ela não tem concorrência, todo mundo entra, atingiu a nota, todo mundo entra. Então, é importante que vocês estejam unidos e estejam principalmente conscientes deste processo, tá certo? Me alimentei, dormi direito, vou para a prova, isso vai melhorar muito meu estado emocional. Isso vai me tranquilizar demais para o que eu preciso fazer no ambiente de prova. Cheguei, gente, quando vocês receberem a prova, principalmente quem estiver aqui e for fazer a prova pela primeira vez, quando o fiscal te entregar a prova, ele não vai permitir que você vire. Ele vai esperar todos os alunos que estão na sala receberem, vai aguardar o horário correto e vai dizer assim: pode virar a prova. Neste momento, a sala que estava em silêncio vai fazer um barulho horrível e a gente tem uma crise de ansiedade nesse momento. Eu não posso dizer que é uma crise de ansiedade, mas o coração acelera. A gente fica angustiado porque a gente quer ver logo a primeira questão, quer saber logo se a gente vai saber responder a prova. Então começa a ter um suor nas mãos, ou a gente começa a ficar com a respiração ofegante. E quando isso acontecer, muito provavelmente vai acontecer, eu quero que você lembre de mim, que você ganhe sua paz, que você não vire sua prova, que você respire de 3 a 5 vezes de forma devagar, fazendo aquela técnica de respiração para poder minimizar o estresse. Uma pessoa que respira profundamente, depois ela inspira no mesmo ritmo, ela consegue dar uma controlada e uma diminuída no batimento cardíaco e ela melhora o fluxo de sangue. Então ela começa a ter aquela sensação de bem-estar. Adri, como é que eu respiro? Puxei, contou na mente. 1, 2, 3, 4. Solta devagar. Puxa, fecha o olho, solta devagar. Nem se preocupa, ninguém vai estar olhando para você, vai estar todo mundo com a cara na prova. E olha, a quantidade de depoimentos que eu recebo de alunos que geralmente praticam essa técnica de respiração para iniciar a prova é enorme. Porque, gente, o que é que acontece? Ética é a primeira disciplina da sua prova. Ética é a disciplina que você tem que estar mais tranquilo na hora de responder. Muitas vezes o aluno ele está tão angustiado, tão ansioso, que ele ainda está nervoso e quer começar a correr para fazer as questões de ética. Só que lembra que as questões de ética são as questões que vão nos salvar? A gente precisa ter um maior rendimento nelas. Então, eu não posso permitir ir para a prova de ética com o coração acelerado, respirando de forma ofegante,
estressado, o corpo, sem sentir o corpo, calma. Depois que todo mundo pegar a sua prova, depois que todo mundo responder, você vai ver que com o tempo você vai respirar, seu corpo vai ficar no estado normal e aí você vai e parte para a prova. Foi para a prova, o que é extremamente importante? Você tem uma estratégia. Todo mundo tem uma estratégia. Eu não vou conseguir explicar as várias estratégias que existem para você fazer a prova da UAB, mas eu posso garantir para você que a primeira estratégia a melhor estratégia é a estratégia que você treina, porque cada pessoa funciona diferente. E aí tem aluno que faz assim, como assim, Adri? Estratégia, mas não é só responder a questão? Não, não é só responder. Tem alunos que respondem a questão de 1 a 80. Esses alunos, eles preferem controlar a quantidade de questões que eles estão respondendo, acham mais fácil controlar o tempo quando faz isso. Já tem outro aluno que são mais ansiosos, que se preocupam muito em responder as questões mais difíceis porque elas ficam lá no finalzinho da prova. Geralmente, os alunos percebem que as matérias processuais elas são mais difíceis. E se vocês observarem a prova de trás para frente, vocês vão observar que a sequência ela traz processo de trabalho, trabalho previdenciário, processo penal, penal e processo civil. Ou seja, as 3 matérias processuais elas estão depois da questão 50. E responder 50 questões de OAB não é algo fácil, porque é algo cansativo, os textos são grandes. Então, o aluno, ele prefere responder essas questões mais complexas, mais técnicas, primeiro, enquanto ele ainda está descansado. Mas para esse tipo de aluno, a contagem das questões, começar de 1 a 80, não influencia. Ainda tem um aluno que não quer saber das matérias técnicas, não quer saber das matérias que vão ser mais cansativas e também não querem iniciar a partir da primeira questão para 80. Eles simplesmente criaram uma estratégia de responder primeiro as disciplinas que eles mais estudaram e as que eles têm uma maior pontuação. E aí isso é muito individual. Cada aluno tem um resultado, cada aluno escolhe uma fórmula. Eu não sei como você está treinando, eu não sei qual a sua fórmula. O que você estiver fazendo, faça exatamente na sua prova. Quando a gente escuta algo de diferente e a gente não treinou isso, o ideal é não treinar na hora da prova, porque isso pode mexer aí com as tuas emoções. Para você ter uma ideia, a estratégia ela é fundamental e contabilizar também é, porque lá no momento da prova, o fiscal ele vai estar orientando para você o tempo de prova que foi passado, né? Quando fizer lá 1 hora de prova, ele vai sinalizar que foi feito 1 hora de prova. Como você não vai estar com o relógio, para que você saiba se você está atrasado, está adiantado, como é que está no relógio, você pode fazer um cálculo que a gente faz que é bem simples. É só você pensar, a cada 1 hora de prova, 20 questões respondidas. A cada 2 horas de prova, metade das questões. Por que, Adri? Para que você possa pausar. A prova é muito cansativa. Então, quando você fizer aí metade da prova, pare. Vá ao banheiro, lave o seu rosto, coma alguma coisa, leve um lanche que você goste, coma um chocolate, tome uma água e volte. O cérebro precisa disso para continuar. Tem gente que não quer nem levantar da cadeira, mas isso atrapalha muito, gente, porque olha só, existe uma técnica de Pomodoro, você deve conhecer, que ela diz pra gente que o cérebro ele tem um limite de concentração. Que o ideal é você estar estudando com marcos, né? Você estuda 25 a 30 minutos e para até 5 minutos para descansar. Em prova a gente não pode fazer isso por uma questão de tempo. Mas aí ficar 5 horas sem parar, com certeza vai ter um momento que, ó, a cabeça já não tá mais funcionando e você vai perder questão. Lembra do time de futebol na hora? Eles jogam 45 minutos e param 15. Vão no banheiro, tomam água, secam o rosto, né? Conversam com o técnico, é uma parada técnica. Ir ao banheiro, fazer um lanche, é uma parada técnica. Quando você come o açúcar, você não come o açúcar porque você está com vontade de comer um chocolate. Você come o açúcar porque ele vai te dar energia. E você precisa de energia. Você toma água porque você vai precisar hidratar o cérebro. Quando você vai ao banheiro, você caminha, isso vai ser bom para a tua ansiedade. Então, tudo isso é fundamental
para a sua prova. E olha, vou garantir, viu? Quem passa geralmente faz assim, faz de forma ordenada, não faz na loucura. Tem uma aluna que disse: eu não levo nem água para não querer ir no banheiro. Gente, que absurdo. A gente não pode pensar dessa forma, ok? Uma outra coisa que vai acontecer, na hora que você estiver na prova, você vai marcar a sua questão na prova, depois você vai receber seu cartão de resposta para você colocar aí o seu gabarito. Quando você fizer isso, na hora que você for preencher o seu cartão resposta, muito provavelmente você vai querer ler a questão e confirmar as alternativas. E muito provavelmente, se você mudar o gabarito inicial que você tinha colocado, você vai errar. Eu não consigo te trazer uma explicação, mas eu posso garantir para você que eu trabalho há mais de 10 anos e nunca vi alguém dizer assim: fui muito feliz quando mudei as questões. Geralmente, ou o aluno reprova, ou ele perde muitas questões. Até ele às vezes passa, mas geralmente é que ele troca, ele acaba trazendo, fazendo a troca da que estava certa para a que estava errada. Então, na dúvida, não mude o gabarito, não mude de forma nenhuma o gabarito, tá certo? Uma outra coisa, eu sei que além de EC consumidor, vocês ficam desestimulados para estudar as disciplinas pequenas. Mas existem algumas disciplinas, filosofia, por exemplo, que traz às vezes alguns enunciados que eles são interpretativos. Então você não precisa se aprofundar no filósofo. O próprio enunciado vai te deixar informações que você vai conseguir linkar e acertar. Para vocês terem uma ideia, filosofia é uma das disciplinas que tem o maior rendimento também, e não é uma disciplina que os alunos estudam, porque muita gente acaba acertando de forma prática quando fazem aí uma leitura com atenção daquilo que tem que ser feito. Beleza? Uma outra coisa que eu quero que você fique atento é o chute, ele sempre precisa ser com base no seu raciocínio lógico jurídico. Pelo amor de Deus. Nada de pegar a prova e fazer assim, A, B, 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 B. Não. Leia. Você tem condições de eliminar. Quando você elimina que fica com duas alternativas, você já está aí com 50% de chance de acertar. Invista na sua intuição. Comece a perceber aquelas palavras, né, que a gente precisa ter cuidado no direito. Sempre, todo, nunca, né? Fique atenta às preposições, tá? Fique atenta aos enunciados que são mais longos ou mais curtos. Cuidado com as alternativas de letra A. Às vezes elas são tentadoras para a gente já querer marcar. Nunca marque de primeira. Leia todas as alternativas, que é você fazendo isso que você chega onde você deseja. E outra coisa, na hora que for preencher o seu cartão resposta, tem ali uma caneta, se apoie na própria prova para que você não erre gabarito, tá? Uma outra experiência que eu tive que foi bem difícil, um aluno tinha acertado mais de 47 questões, mas na hora de passar para o gabarito, ao invés dele botar na 15, ele pulou e botou na 16. E ele foi direto, só percebeu quando chegou na 80, porque não tinha mais espaço no cartão resposta. Então, muito, muito cuidado quando você for fazer o seu cartão resposta. E por último e mais importante, visualize a sua aprovação. Acredite nela, não importa como foi seu ano, não importa como foi sua preparação, não importa se você fez simulado ou deixou de fazer simulado. Eu preciso que você coloque na sua cabeça que você será aprovado agora. E existem chances reais para isso. Conheço uma infinidade de pessoas que conseguiram passar sem precisar de dedicação exclusiva, estudando só os conteúdos da faculdade, como eu. Na época da minha prova, eu tive muito medo da prova da OAB e eu achava que eu não ia passar, então eu queria fazer um cursinho para passar na prova. Só que aí eu estava trabalhando, me sabotando, deixei um exame passar, deixei 2, deixei 3, até que, por livre e espontânea pressão, fiz a inscrição na prova e paguei. Paguei para me forçar a estudar. O que foi que aconteceu? Não estudei de todo jeito. E no dia da prova eu fui responder a prova, porque eu não queria perder o meu dinheiro. Foi essa a minha motivação. Aí eu vou lá, pelo menos vai ser o meu primeiro simulado, e depois que passar esta prova, na segunda-feira eu já começo a estudar. Vai ser uma grande experiência.
quando eu cheguei lá, eu me deparei com os conteúdos que eu lembrava as vozes do professor na sala de aula. Eu lembro claramente de algumas questões de processo civil já faz um tempo, e que eu vi os exemplos que o professor dava em sala, tinha caído lá na minha prova e eu fui aprovada. Então, assim, comigo aconteceu e muito provavelmente você conhece alguém que passou na prova da OAB sem precisar estudar muito, como conhece alguém que deve ter estudado muito e não passou na prova da OAB. Então, assim, os ambientes, as histórias são reais e elas existem mesmo. E a nossa mente, ela não sabe o que é real e o que é imaginário. Tudo que você coloca na mente é uma realidade para ela. Então, eu quero que você comece a visualizar a tua aprovação, comece a visualizar o teu nome na relação de aprovados. Entenda que a prova da OAB por si só, ela não vai motivar você. Ninguém fica motivado estudando, ninguém fica motivado treinando questões, ninguém fica motivado se preparando para uma prova que todo mundo fica falando que você vai reprovar. Não é isso que você tem que olhar. Você tem que olhar os anos de dedicação aqui na faculdade, você precisa olhar para a sua família, você precisa olhar para o seu futuro profissional, você precisa olhar para o dinheiro que você vai ganhar, você precisa mentalizar o carro que você vai comprar com o dinheiro que você vai ganhar, a casa, as viagens, o sucesso profissional que você merece. Ele vai precisar começar na tua mente. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando eu visualizo, eu penso. Quando eu penso, eu mudo o meu sentimento. E quando eu mudo o meu sentimento, eu crio mecanismos de ação. E são os mecanismos de ação que vão fazer com que eu alcance o que eu desejo. Deixa eu explicar melhor isso para vocês. Olha o que eu estou dizendo para você. Até então a gente só estava falando de prova. Até então a gente só estava falando de nota. Mas pensa. E agora eu estou dizendo para você que você pode ser o advogado mais bem remunerado da sociedade. E aí fecha o olho e imagina você como advogado, né, bem remunerado, como seria sua casa? Em que bairro ele seria? Que carro você iria dirigir? Tenta mentalizar a tua família, como você estaria vestido. Vai ser um sonho muito gostoso de viver, de experimentar, tudo no campo da visualização. Se você for mais além e eu disser assim para você, visite esse ambiente, veja na sua mente como é, sinta o cheiro, olhe para as pessoas que estão à sua volta. Muito provavelmente você vai começar a sentir esse lugar. E se você estiver conectado na sua mente de verdade, até cheiro você consegue sentir. E quando eu vivo aquilo, você faz assim, uau, eu mereço aquilo. Tá, mas como é que eu faço para conquistar tudo isso? E aí, a partir do momento que eu visualizo e que eu me enxergo capaz, eu já sinto bons sentimentos. Caramba, eu posso também. É verdade, tantas histórias começam como a minha, do nada, eu agora preciso agir. E aí, no pensamento daquilo que vem no futuro, eu crio uma mentalidade positiva. E nessa mentalidade positiva, eu agora vou pensar e planejar o que posso fazer para garantir o futuro que desejo. E, gente, quando eu penso nisso inclusive expandindo. A OAB é só uma porta de entrada, mas você pode se especializar depois, pode fazer uma outra graduação se você quiser. Você tem excelentes oportunidades que vão estar aí disponíveis para você. Agora, se você não acredita em você, esquece. Não vai ser o direito, não vai ser a próxima graduação, não vai ser especialização, nada do que você faça. Você vai se achar bom o suficiente para você ganhar dinheiro. E existem pessoas que estudam a vida inteira e não ganham dinheiro. E existem pessoas que têm uma maior preparação e não ganham dinheiro. Por quê? Porque está tudo na janela do pensamento. Entende? Então, o que eu quero dizer para você, com esses mais de 10 anos de experiência que eu tenho em exame de ordem, é que a aprovação ela começa de verdade de dentro para fora. Quando eu acredito que eu sou capaz, eu estudo. Quando eu acredito que vai dar certo,
eu não tenho medo de simulado. Quando eu acredito em mim e naquilo que eu aprendi, eu não tenho medo de prova. Porque eu sei que uma prova não representa os 5 anos que eu estudei. E se por acaso eu não estudei, eu tenho condições de me preparar para a prova, ainda assim, de diversas formas. Você não vai precisar voltar e estudar os 5 anos. Uma preparação média de 3, 4 meses com foco no objetivo, com visão, com motivação, vai fazer você voar. Tenha certeza disso. Ok? Nossa, tô perdendo a voz, gente. Acho que eu falei demais. Vocês, por favor, depois me falem se vocês ficaram até o final da minha aula. Estamos com 50 minutos de gravação. 55 minutos de gravação eu sozinha. É muita coisa, porque não tem ninguém aqui para compartilhar comigo. Mas eu espero no Senhor que eu possa ter trazido para você um direcionamento, que eu possa ter aí, né, acendido aí, ó, um isqueiro, uma vela, um fósforo, uma luz, ou de alguma forma ter colocado, ter te incendiado de alguma forma, para que você não desista de você, para que você não tenha medo da prova que você ainda não fez, para que você avance, 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 porque a tua hora vai chegar. Estamos juntos, estaremos unidos. Eu estou aqui para estender a mão para você no que você precisar. E olha, posso dizer uma coisa para você. Eu estive no seu lugar. Eu já senti a sua dor. Já tive medo. Quando eu estava no seu lugar, existia um propósito maior. Hoje eu sou casada, tenho um filho, mas na época eu queria muito estudar para poder dar melhores condições para minha família, que era uma família muito humilde. E a minha mãe não teve a oportunidade de estudar. E logo ela nunca trabalhou. E eu sempre sofri com isso, porque eu sempre achei que as mulheres elas precisavam estar à frente do seu tempo, né? Eu nunca me vi ficando em casa só cuidando de filho. Não desmereço quem faça isso, mas eu sempre quis ter o meu dinheiro. Mas naquele momento não era a minha prioridade. Eu não me via, né? Eu não pensava em ganhar dinheiro para mim. Eu pensava em ganhar dinheiro para poder ajudar a minha família. E era só uma vontade que eu tinha. Hoje é uma realidade. Eu vou dizer para você, não tem nada mais gratificante na minha vida do que isso. De pegar a minha mãe e poder levar ela para um lugar e comprar o que ela quer. Não teve nada mais gratificante eu poder entrar numa concessionária, comprar o meu carro, o meu dinheiro. Eu fui a primeira pessoa formada na minha família e eu fui a primeira pessoa que conquistei, não só profissionalmente, lugares que eu não esperava chegar, como materialmente e tudo que eu ganhei, eu transbordei. E é isso que me faz feliz, sabe? É poder transbordar. E quando eu transbordei na vida da minha família, que eu achei de verdade meu propósito, porque a gente está aqui de passagem, né? Despertou em mim, né? Eu vinha trabalhando com exame de ordem, eu via muita gente sofrer com reprovação. Despertou em mim a vontade de ajudar pessoas, porque eu comecei a lembrar do que eu vivi e eu comecei a pensar que outras pessoas também poderiam salvar as suas famílias. Eu não vou falar muito porque eu vou chorar, eu sempre me emociono, mas eu vim de uma família muito humilde, que eu só não passei fome porque a minha mãe, ela não deixou, mas ela passou fome para não deixar faltar o alimento para os filhos dela. Que mulher forte, né? E ela me conta a história que quando era criança, na hora do almoço, ela corria para tomar o café, porque o café minimizava a fome, e ela comia pão para que sobrasse feijão e ela pudesse alimentar os filhos dela. E eu não podia deixar que ela terminasse o resto dos dias dela desse jeito. E eu não podia deixar que meu filho passasse pelas coisas que eu passei. E eu não sofri não, tá? Fui criada no lar de amor, nunca apanhei. Mas eu fui uma criança que desde cedo tive que viver na frustração do querer e não poder.
Eu queria uma bicicleta, eu não tinha, eu queria uma boneca, eu não tinha. E quando eu comecei a ganhar dinheiro e comecei a ver que a gente pode ter as coisas que a gente quer sem precisar depender de ninguém, é surreal. Talvez você não me entenda, porque talvez você tenha vindo aí de uma outra realidade diferente da minha. Eu não sei, eu não conheço a tua história. Mas para todas as histórias, quem veio de cima ou quem veio de baixo, ter um propósito e deixar um legado é o que eu entendo como a nossa missão. Então tenta achar qual o teu propósito e deixar o teu legado. Tenta lembrar de como, na verdade, tenta refletir como as pessoas vão lembrar de você. Que histórias elas vão contar. Que é muito gostoso você ouvir, né? A minha avó que morreu e que pegou uma parte desse momento. Eu adorava chegar na casa dela no interior e ela chamava as vizinhas todas. Olha, minha neta, olha, vamos ver, ela deve estar naquele avião. Eu viajava, passei um tempo viajando muito e onde a minha avó morava, as pessoas quase não se deslocavam nem de carro, usavam animais para se deslocar. Então, achava o máximo alguém andar de avião, né? E ela vibrava com essa história, que é pouca coisa. Mas para o lugar de roçado que ela veio, era muita coisa. Então, tenha certeza que eu já conversei com muita gente, muita. E muitas não tiveram as histórias que eu tive e vieram de condições melhores, que foram aprovadas, que compartilharam comigo a alegria da aprovação que sempre tem. E o melhor de tudo é depois eu receber fotos dos escritórios prontos, das pessoas atuando nas suas áreas, alunos que são aprovados no concurso público. E sabe o que é mais legal? Eita, eu quero chorar. Geralmente eles fazem assim, Adri, isso aqui é para te honrar, porque um dia você conversou comigo e me despertou. E hoje eu estou fazendo isso, isso e isso, e estou comemorando. Inaugurei meu escritório, entrei com uma sociedade, passei na minha prova, e isso me enche de alegria, porque isso é um propósito da minha vida. Então, que eu possa ter te ajudado de alguma forma, que eu possa ter deixado uma luz para você despertar e viver o melhor que Deus quer para você, né? Porque Cristo não foi sacrificado por nós para que tivéssemos qualquer vida, né? Ele foi sacrificado por nós para que tivéssemos vida em abundância. Mas a abundância da vida, ela vai chegar quando a gente correr atrás dela. Ok? Foi uma honra para mim estar aqui com você, um prazer, ansiosa para ter o teu contato. Fique com Deus, vamos juntos rumo à sua aprovação. Estarei disponível, não esqueça, Adriana Freire OAB. E aí, um beijo, um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que horas essa aula vai passar aí para você, mas tenha certeza que aqui deste lado já existe uma pessoa que torce não só pela sua aprovação, mas pelo teu sucesso profissional, pelo teu propósito e pelo teu legado. Vamos juntos!